Então, eu vou passar aqui rapidamente para que a gente parta da mesma página quando a gente for conversar agora na nossa próxima entrevista. Qual é o primeiro? 1, erradicação da pobreza. 2, fome zero e agricultura sustentável. Já temos um exemplo hoje. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. A gente tem falado muito sobre isso, né? Os nossos resultados do Brasil e Rio Grande do Sul, muito ruins. 5, igualdade de gênero. Também outra pauta que aparece com frequência por aqui. 6, água potável e saneamento, ainda muito a desenvolver no nosso país. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades, outro grande tema para o nosso país. 11, cidades e comunidades sustentáveis. A destruição gerada aqui no Rio Grande do Sul está dentro dessa discussão. Muitos processos estão sendo alterados a partir da experiência que tivemos. 12, consumo e produção responsáveis. Aí a gente entra diretamente. Temos falado sobre isso, por exemplo, na separação de lixo, as coisas que a gente escolhe, a quantidade de embalagens que consumimos. 13, ação contra a mudança global do clima. Estão em todas as manchetes recentemente. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. 17, parcerias e meios de implementação. Então, vocês percebem que no nosso dia a dia, quando a gente tem as entrevistas que a gente faz, os assuntos que a gente aborda, estão dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E tem um momento, tem um evento que foi criado já há algum tempo, e em Porto Alegre, estado 16, que é o Festival Virada Sustentável. E o gestor e produtor cultural que traz esse evento para a gente é o Vitor Ortiz, que está em contato conosco. Muito bom dia, Vitor. Olá, bom dia. Prazer estar conversando aqui com você e com os ouvintes da Rádio Mix. Bom, e aí fiz um super apanhado do contexto em que se coloca a virada sustentável, né, no sentido de trazer o significado desse evento. Contasse, então, para quem nos escuta, afinal, o que é a virada sustentável? Bom, Larissa, a virada sustentável ela nasceu em São Paulo, onde já está na sua 15ª edição. E aqui em Porto Alegre, como você bem frisou aí, iniciou em 2016 o primeiro festival, primeira programação organizada na cidade. E desde então ela acontece anualmente, se transformou num dos grandes acontecimentos culturais e da programação socioambiental de Porto Alegre também nesses últimos anos. E hoje nós podemos dizer que a virada já deixou um legado para a cidade. O legado de conscientização que o festival busca, esse é intangível, né, impossível de ser medido. No entanto, as atividades, as ações que a virada promoveu, entre estas, está uma série de instalações de arte urbana, como, por exemplo, aquele grafite, que é bastante conhecido, que traz a lembrança, a memória dos porto-alegrenses, a figura do José Lutzenberger, um dos mais importantes ambientalistas, um dos precursores do movimento ambientalista, não só em Porto Alegre, importante para Porto Alegre, uma figura que se destacou no país, foi ministro, né, secretário na época, era condição de ministro, né, do meio ambiente, em nível nacional, e se tornou também uma figura internacionalmente conhecida. Deixou um legado e um trabalho muito relevante. Entre esses, nós podemos citar o Parque Delta do Jacuí, que foi uma criação, um trabalho, né, que tem muito a ver com a liderança dele, e também o Parque Estadual de Itapuã, ambos, um em cada uma das pontas do nosso Lago Guaíba. Bom, a virada também, o ano passado, fez uma homenagem no mesmo formato, com um grafite, num dos edifícios com maior visibilidade, ali no Túnel da Conceição, a Daiane dos Santos, e que é uma homenagem muito que está, vamos dizer assim, muito encaixada
num dos ODS, que novamente essa edição está sendo trabalhado, que é aquele que se remete à meta que todos nós devemos perseguir para a redução das desigualdades. Aí o que a Daiane tem a ver com redução da desigualdade? Daiane é uma jovem negra, moradora que nasceu, se criou na periferia de Porto Alegre e que se tornou um dos grandes destaques, né, do Brasil no contexto da ginástica olímpica, um destaque, obviamente, internacional por toda a trajetória, todos os prêmios que ela adquiriu nessa sua trajetória. Bem, Daiane é uma representante da comunidade negra gaúcha e porto-alegrense, em especial, né, que merece o destaque. E a gente está dizendo com isso também que, para reduzir desigualdades nesse tema da memória, da forma como nós olhamos para a cidade, é necessário reconhecer o legado não só dos açorianos, dos colonizadores, dos italianos, alemães, né, mas também, especialmente, da comunidade negra, que tem em Porto Alegre, especialmente na cultura, mas não só, no esporte, no trabalho, em diversas áreas da vida social, e em especial no trabalho, dedicado-se tanto a ponto de, né, surgirem figuras de grande destaque, como é o caso da Daiane, especificamente na área do esporte. E agora, hoje, nesse dia 4 de novembro, nós vamos estar entregando mais uma homenagem, que é a homenagem ao Lupicínio Rodrigues, outra vez uma pessoa negra, né, que se destacou na história de Porto Alegre, que merece todo o nosso reconhecimento. Aliás, o Lutzenberger, a Daiane e o Lupicínio são homenagens tão óbvias que é até de se perguntar por que nós não tínhamos feito antes, né? Colocados em destaque na paisagem da cidade. Nós consideramos essa estratégia de programação da virada sustentável uma estratégia muito democrática, porque além de deixar um legado, que é algo importante, porque faz com que o evento não seja perene, não seja fugaz, que ele permaneça com suas mensagens, suas propostas, né? Ele, sem dúvida, estas homenagens, elas alcançam muita gente, porque elas estão ali na paisagem, né? Chegando para o transeunte, para aquele que caminha na orla, no caso do Lupicínio, que agora está ali na orla. Acho que é bom falar para os ouvintes onde né? Essa pergunta eu tenho ouvido, vamos fazer uma homenagem para o Lupicínio, onde é? Então, aí eu tenho explicado assim, se você está caminhando ali, ou andando de bicicleta na altura, pela orla, na altura do Anfiteatro Pôr do Sol, olhando para a esquerda, tem o Memorial Luiz Carlos Prestes, e atrás do Memorial Luiz Carlos Prestes, esta parede, onde está o grafite, que é uma parede do Fórum Central de Porto Alegre. Aliás, a homenagem ao Lupicínio, essa parceria com a Virada Sustentável, é também uma comemoração, integra também uma comemoração do Tribunal de Justiça, que comemora 150 anos de atividades, né, institucionais. Vai ser entregue hoje Vai ser entregue hoje com a apresentação da Orquestra Jovem, né? Ainda que é uma outra conexão importante, um trabalho muito bonito que se desenvolve aqui em Porto Alegre. Mas eu queria que tu trouxesse aos nossos ouvintes como é que se pode participar, né? Onde é que acessa essa programação? Porque a gente tem aí, já trouxeste esses ícones que são boas lembranças. E o fato de tu teres narrado qual a relação com a virada sustentável, né? E a gente ter mencionado aqui antes os objetivos de desenvolvimento sustentável, acho que é importante para a gente, quando passa por eles, ter uma série de informações embutidas na nossa memória, né? Eu olhar para essas figuras que estão agora estampadas, a gente saber tudo que está por trás. Mas, além disso, então, tem uma série de programações que começa hoje, a Virada Sustentável, vai até o dia 10, e quem está nos ouvindo pode participar,
como participar? Muito bem. Bom, hoje é a entrega desse mural Loop, que é uma obra do Kelvin Kubik, que é um artista do grafite, um artista muralista, né, de Porto Alegre, que tem um trabalho extraordinário, como testemunha essas 3 representações, do Lutzenberger, da Daiane e do Loop, e que tem se projetado, inclusive, para fora de Porto Alegre, já tem obra no exterior e tudo mais, é uma valorização do artista local. Agora, o evento presencial, que todo mundo pode e deve comparecer, né, vai acontecer no dia 9 de novembro, ali no Largo dos Açorianos, onde tem aquela ponte de pedra antiga, né? A Virada vem fazendo anualmente uma atividade presencial ali. Nós vamos ter 2 shows muito importantes. Toda a programação tem um recorte dessa programação cultural que é em homenagem ao Loop, lembrando o Loop, né? Esses 2 shows que vão estar ali no Largo dos Açorianos, um deles se chama Gafieira Loop, do Matias Pinto e outros instrumentistas. É um show que vai estrear ali vai ser realizado pela primeira vez ali no Largo dos Açorianos, a partir do final da tarde. A gente começa no final da tarde, vai até um pouco mais longe na noite. Depois nós vamos ter a Pamela Amaro. No meio desses 2 shows, uma série de outras atividades, uma atividade da Combina, que organiza uma programação educativa ali no Largo, para a criançada e tudo mais. E, ao final, tudo isso é coroado com uma projeção naquela ponte de pedra que tem ali organizada. É uma projeção de um mapping artístico que remete à história, à trajetória do Lupicínio, criado pela Jana Castoldi. A Jana é uma videomaker, ela é uma especialista nisso. E o equipamento que nós colocamos ali permite que quem está sentado na volta daquele espelho d'água ali do Lago dos Açorianos possa assistir e ouvir com qualidade, né, como se estivesse no cinema, um cinema na rua. E esse momento é um momento que normalmente nós reunimos muita gente, porque realmente é um cenário agradável ali, né, de se estar. Além disso, tem uma série de outras atividades. Nós temos uma exposição com imagens, fotos do Pedro Long, sobre o continente Antártica, lá atrás da usina do gasômetro, numa galeria a céu aberto, que nós temos instalada ali, naquele lugar junto ao pier do gasômetro. E também Vitor, uma programação... Eu ia te perguntar como é que a gente faz o acesso a essa programação, né? Para o site, vocês estão com... Sim. O melhor caminho é seguir a Virada no Instagram, @viradapoa, porque ali, diariamente, são transmitidos os detalhes dessa programação, horário, local, né? Na Casa de Cultura Mário Quintana, durante todo o final de semana que vem, nós vamos ter uma programação também de cinema com uma seleção de filmes que tratam do tema da sustentabilidade e, entre esses, também um filme que retrata a história do Lupicínio. É um filme que foi lançado no ano passado. Que é o fio condutor, né? Está sendo o fio condutor da virada desse ano. Eu vou passar para minha colega Larissa Har, que quer fazer uma pergunta também. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Então, a gente estava trazendo aqui essa programação, né, da Virada Sustentável. Tudo bem. Virada Sustentável deste ano de 2024, né? Então, como é que foi pensar a programação deste ano, sendo que Porto Alegre foi uma cidade, enfim, muito atingida ali pela enchente, né? E acaba tendo que realmente repensar algumas estratégias para ter uma maior efetividade, enfim, maior desempenho em práticas mais sustentáveis. Bom, aí um detalhe da característica da programação da Virada é que acontecem várias coisas ao mesmo tempo, né? Com relação a esse tema, a Virada está trazendo 2 instalações também dentro dessa característica de deixar marcas no espaço urbano da cidade, do artista Vinícius Vieira. Uma delas se chama Mural Memorial da Enchente,
que vai ser instalado, é uma instalação artística permanente também, numa das paredes lá do Instituto Caldeira, naquela região que foi muito afetada pelas enchentes. Esse memorial ele tem o objetivo de fazer um registro, né, perene desse acontecimento, para que ele seja lembrado e que, enfim, nós possamos, com essa lembrança, contribuir de alguma maneira para que não se repita. Do mesmo modo, no mesmo sentido, né, uma outra instalação aí dentro de uma ideia de percurso de memória, que se chama Águas de Maio, é uma placa também criada pelo Vinícius, que é instalada nos locais afetados pela enchente, marcando o nível onde a água chegou, né? E essa placa ela vai estar, e já está, inclusive, várias delas já instaladas, né, em diversos pontos da cidade. Ali, na entrada da estação do Transurb, atrás do Mercado Público, aquela estação do mercado, no Sebrae, na 7 de setembro, nós instalamos essa semana, lá no 512, ali na Cidade Baixa, na João Alfredo, que é um lugar ali, um centro cultural de atividades sociais e culturais, musicais, e em diversos outros locais, inclusive lá também no 4º Distrito, na Foil Beer e em outros locais. É uma ideia que é mostrar, né, para quem circula Porto Alegre, estar sempre com essa lembrança. É importante dizer que, mesmo esses acontecimentos mais drásticos, né, para as comunidades, são importantes de serem lembrados, né, para que justamente... Durante muito tempo a gente teve a lembrança da enchente de 41 ali no Mercado Público, né? Era o lugar de referência, até onde foi aquela cheia de 41, tinha uma plaquinha na parede de entrada do Mercado Público. E agora, quando falaste dessas placas, me lembrei também, enquanto em outras cidades do Brasil, em São Paulo, me lembro que fizeram adesivos em que foram colocando a altura que a água estava em Porto Alegre, quando se tinha aquela campanha pedindo ajuda para o Rio Grande do Sul. Então, é interessante que esse mapa fique também no nosso visual e na nossa memória em diferentes pontos. É a nossa história recente, daqui a algum tempo, lembrando dessa ocorrência, lembrando dos impactos ambientais e sempre pensando em que atitudes podemos tomar, decisões no nosso dia a dia, para que isso, de fato, seja uma virada sustentável, uma virada de mentalidade, de comportamentos. Isso. Eu falei pouco, eu sei que nós estamos finalizando as temas, eu falei pouco da nossa programação socioambiental, mas ela também existe. E uma das entregas ali no Fórum Central é uma microfloresta urbana, um espaço, um terreno, onde são plantadas 300 mudas de árvores, né, que passam um pequeno ponto, mas muito importante, né, de respiro e combate, né, à poluição do ambiente. E qual é a localização que a gente vai ter que a gente tem da microfloresta? A microfloresta urbana é uma iniciativa que, o ano passado, nós fizemos na área, no terreno de uma escola, lá na Vila Nova. Esse ano, nessa parceria com o Fórum Central, nós estamos fazendo ali, na área onde está instalado o Fórum Central, né, essa implantação de 300 mudas de árvore nativa que vão configurar o que se chama de microfloresta urbana. Claro que seria muito interessante se Porto Alegre pudesse ter diversas microflorestas, né, que cada uma delas, dando uma pequena contribuição, possa se transformar numa grande contribuição para que a cidade possa ser, beneficiada por tudo que significa ter ambientes naturais e ambientes arborizados e de respiro, né, no meio de uma cidade que é caótica nesse sentido. Apesar de ser uma das mais arborizadas, com certeza a gente tem espaços que tem isso de uma maneira mais escassa. A gente que fica e transmite o Jornal da Mix aqui da Zona Sul, a gente está no meio de um parque e aqui a Zona Sul tem mais espaços ainda
né, de verde, mas Sim. tem espaços em Porto Alegre que de fato foram mais tomados pelo concreto, pelo asfalto, precisam dessa revitalização. Vitor Ortiz, gestor e produtor cultural e diretor do Festival Virada Sustentável, muito obrigada pelas informações. O tempo sempre é pouco para a quantidade, para a extensão dessa programação, mas fica então o convite também que as pessoas que nos ouvem sigam nas redes sociais e participem, porque começa hoje, está só começando. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço, segue lá no @Virada Sustentável Poa e a gente vai passando todas as informações e detalhes da programação que vem por aí essa semana.